E aí, gente? Para quem não me conhece, o meu nome é Sara, eu tenho 23 anos, sou mineira e eu sou autora de fantasia e ficção científica. E hoje eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre a minha jornada até aqui. Como que eu comecei com a escrita, como chegou até aqui, nesse momento, né? E como você já deve ter visto pelo título do vídeo, sim, foi por causa de um coração partido. E eu fiquei com vontade de trazer isso para cá, compartilhar um pouco desse início e como que esse tema do coração partido sempre teve ligado aos meus diferentes processos criativos como escritora. E como assim, como o Senhor usa momentos, situações, fases que não são necessariamente boas para o nosso bem também. Ele tira ali daquele momento difícil algo belo, pelo menos essa é a minha experiência. Então, tudo começou com 11 anos, mais ou menos. Eu sempre quis escrever histórias. Eu sempre fui apaixonada por filmes, eu sempre amei histórias, cinema, filme, etc. Só que até os meus 14 anos, mais ou menos, até os meus 14, 15 anos, eu só era uma apreciadora de histórias. Eu sonhava em escrever histórias, eu sonhava em escrever livros, mas eu nunca tinha encontrado a minha conexão com as palavras. Então, quando eu tinha nessa faixa etária, eu me apaixonei pela primeira vez. E foi muito engraçado, porque a sensação é que eu tava entrando em contato com uma outra parte de mim que eu ainda não tinha conhecido antes, né? O romantismo, ele é muito legal porque ele parece que abre uma portinha ali da criatividade, o coração partido, entendeu? O sofrer, ele abre uma portinha da criatividade que nenhuma outra situação da nossa vida consegue abrir a portinha da criatividade, igual o sofrimento do coração partido faz. E eu, pela primeira vez, senti essa necessidade mesmo, tipo, muita coisa tem que colocar pra fora, eu tenho que colocar em algum lugar. E aí eu comecei a escrever. E foi a primeira vez, gente, que eu realmente peguei, assim, eu comecei com poemas. O comecinho foi lá na poesia. E foi maravilhoso, porque, assim, numa época que nunca é fácil, vamos ser honestos, ser adolescente, estar apaixonada, não se sentir o suficiente, ter o primeiro coração partido, se comparar com outras meninas e tantas coisas que vêm na adolescência mesmo, que são tão pesadas, principalmente nessa idade, para a gente conseguir conciliar e administrar, a escrita foi o meu consolo, assim, a minha terapia. E foi muito legal, porque eu comecei com poemas, aqueles poemas mais bregas, entendeu? Os poemas mais bregas possíveis da vida. Mas eu colocava em algum lugar. E a sensação foi maravilhosa. Porque era tipo, eu não tô só guardando isso pra mim, sendo bom ou ruim, eu tô colocando em algum lugar. Eu tô, de certa forma, transformando em algo. E que talvez não tenha valor pra mais ninguém, mas tem valor pra mim. A partir de então, começou a evoluir, porque eu me apaixonei, eu realmente me apaixonei por escrever. Eu me apaixonei por saber que eu tinha um lugar, quando nada mais fazia sentido, especialmente nesses anos de adolescência, eu tinha um lugar que era as palavras, eu podia ir, eu podia me esconder nelas. E claro, com o passar dos anos isso foi evoluindo. Eu percebi também que eu acabei usando muito a escrita. Isso é um assunto mais complicado. E eu acho que é só quem é escritor e cristão consegue entender. No sentido assim, eu acabei usando a escrita como um refúgio, além do que deveria. Então a escrita era o meu único consolo, e era quem eu era, e a minha identidade, poesias e drama, e lágrimas, e adolescência no seu auge. E aí eu escrevi esses poemas, continuei escrevendo, não só de coração partido, passou a fase do coração partido, e outras coisas foram tomando voz. E eu escrevi então por uns 2, 3 anos, até que eu percebi que, não sei, eu precisava de algo mais sólido do que a escrita em si. Por mais que eu amasse a escrita e amo, não é ela que me salva, ela é como se fosse
ela é um reflexo, né? Um transbordar daquilo que me salva de mim mesma, das minhas emoções. Ela é um instrumento, mas ela não é a salvação das crises, dos corações partidos e etc. E à medida que eu fui crescendo realmente espiritualmente, amadurecendo com o Senhor, eu sou cristã. E à medida que os anos foram passando, eu comecei a ver a escrita com outros olhos, né? Exatamente como essa ferramenta, não só para as minhas feridas, ela não me salva das minhas dores e dos meus corações partidos, ela é um instrumento que me alivia, né, disso, mas que ela podia ser usada não só para mim, sabe? Porque isso é muito legal, mas é sei lá, a forma que eu vejo mesmo, poesia é para mim. A sensação sempre que eu tenho quando eu escrevo um poema, etc. Todos os meus poemas eles foram para mim. Eu escrevi aquilo para mim, era para mim, era para me ajudar, para me curar e etc. Só que a partir do momento que você começa a escrever ficção, não é mais sobre você. Pelo menos essa foi a minha sensação. E é sobre você, claro, mas sobre você e tantas outras pessoas que vão ter acesso à sua história, né? E aí eu comecei a escrever ficção mesmo, em 2019. Veio 2020, eu escrevi esse livro aqui, que é A Escolha do Verão. É o meu primeiro livro. E foi uma experiência mais maravilhosa da minha vida. Me descobri como escritora e de história, sabe? Tipo, finalmente realizar esse sonho lá dos meus 11 anos de contar histórias. E foi maravilhoso. Tem sido maravilhoso. Mas o engraçado é que todos esses anos passaram, então eu tenho 23. Eu comecei aí Coração Partido, escrita 15. E voltou pra mim. Voltou pra mim, é engraçado. Eu, sei lá, eu achava que os corações partidos já tinham dado o que podia dar pra minha vida, me ensinado o que tinha pra me ensinar. E já adulta, eu me encontrei numa situação muito similar da que eu estava quando eu tinha lá os meus 15 anos. Mais uma vez foi esse cenário de expectativas frustradas, de insegurança e de arrependimentos também, no sentido assim, poxa, eu podia ter guardado meu coração, eu podia ter confiado mais no Senhor, podia não ter precisado sofrer, mais ou menos isso. E a sensação que eu tinha, eu acho que a sensação que todo mundo tem, né? Quando a gente tem coração partido, é tipo assim, eu não consigo tirar nada disso, eu não consigo olhar para esse cenário de tragédia e tirar algo bom. É como se eu perdi perdi o meu tempo, eu perdi minha energia, né, atrás de nada. E depois que acabou com o coração partido, que aí a gente sofre mais, arruma mais problema do que tinha antes. Pelo menos essa é a minha visão. E é exatamente isso, tipo assim, o que a gente consegue tirar de um coração partido, sabe? Eu tirei a poesia quando eu tinha 15 anos. E de uma forma muito surpreendente e que cada vez mais eu tenho entendido que foi realmente o agir do Senhor, eu consegui tirar algo muito bom também desse coração partido. Ter essa segunda frustração, etc., já adulta, me fez pensar muito assim, nos desejos mesmo do meu coração, nas minhas falhas, nas minhas expectativas, mas também naquilo que eu quero, no tipo de relacionamento que eu sonho em ter. Um dia que não vai ser a frustração ou algo desse tipo, mas que vai ser algo saudável, de acordo com o coração do Senhor. E que vai ser no tempo certo, o tempo maduro. E basicamente isso me fez começar a refletir não só nas experiências ruins ou nesse sentimento exato de frustração e etc. Mas no que é o oposto disso, sabe? Um relacionamento saudável, maduro, sonho de viver algo não como esse é o objetivo da minha vida, ser amada, vou casar, agora eu vou estar completa, meu Deus, fui amada por alguém. Não. Mas no sentido de viver da forma saudável. A sensação que eu tenho é como se fosse, eu tô gravando qualquer coisa, o foco de uma câmera. Nenhum extremo é bom, né? Não é nem o extremo de, tá bom, eu tive meu coração partido, então eu vou fechar ele, eu vou morrer sozinha e é isso, eu vou viver, correr atrás da minha carreira, acabou. Ou, meu Deus do céu, eu só vou existir no dia que eu casar, que eu for amada por alguém, e etc. Tem que ter um ponto, tem que ter um ponto no meio, um ponto zero, um equilíbrio, né, que diria que é o saudável, assim. E pensando nisso, e de certa forma até sonhando com isso, sabe, sabendo que
Se for da vontade do Senhor, sim, eu posso viver algo assim, por que não? Eu comecei a escrever, gente, eu comecei a escrever uma outra história, bizarro. Uma história que me ensinou muito sobre o romance de uma forma saudável. Foi quase uma oração, foi uma história em formato de oração, do tipo, eu gostaria de viver isso um dia. Se você não me conhece pessoalmente, deixa eu explicar. Isso foi um grande passo para mim, meus queridos. Um passo gigantesco, porque até 2 anos atrás, mais ou menos, eu falava que eu não podia, que eu não conseguia, que eu não tinha a capacidade de escrever um romance. Eu tinha essa mentira mesmo na minha mente, de eu não consigo escrever um romance, eu não consigo, não tenho capacidade, não tenho experiência, sou incapaz de escrever um romance. E eu escrevi um livro inteiro de romance. Então, claro que o romance não é o foco principal, mas ele é muito importante. Foi tipo assim, um processo muito íntimo meu de me ver, tipo, caraca, eu consigo escrever romance. Por que não? Por que eu não conseguiria? O que me torna diferente das pessoas? O que me torna incapaz, né? E foi muito legal porque foi algo completamente inesperado e foi algo bom, uma lição, né? Mais que uma lição, mas foi algo bom que realmente saiu de uma experiência não tão boa. E eu sinto que Deus tem sido chefe em fazer isso. E eu sinto que os artistas, a gente é ainda mais propício a viver situações assim, porque a gente é muito sensível e a gente transforma alegrias e tristezas e etc. em arte. Gente, esse aqui é o livro Os Clãs da Lua. Se você me segue, você deve conhecer. Se você não me segue ainda, pegou esse vídeo assim, boiando. Sou autora, que nem eu falei, e esse é o meu livro mais recente. Eu lancei ele em outubro do ano passado. Foi um processo de escrita, que eu falei, muito diferente e maravilhoso também, cheio de esperança e corações quentinhos e etc. O livro, ele é uma ficção científica com romance, porque eu sou a pessoa da fantasia, ficção científica. Eu não consigo não escrever sobre isso. Só que o romance que ele é uma parte super importante da história também. Então eu vou só dar um resuminho para vocês. Esse livro, ele é uma espécie de releitura. Ele é inspirado na história dos israelitas saindo do Egito e na época do exílio da Babilônia também. Então ele tem referências a diferentes histórias bíblicas, mas basicamente ele conta sobre uma praga que tomou conta da Terra. Os humanos, eles acabaram com a Terra. E por causa disso, isso despertou a revolta da gravidade, que lançou uma praga sobre todo o planeta, que fez com que os humanos deixassem a Terra e tivessem que buscar asilo mesmo na Lua, que é o satélite mais próximo, né? E os humanos nesse universo, eles são super avançados tecnologicamente, etc. Eles chegam na Lua, descobrem que existem já criaturas morando lá, que são os lunares, e que são muito parecidas com os humanos, eles moram na caverna, etc. E aí, eles têm que mudar lá para a Lua, e com a tecnologia, constroem cidades, etc. E nessa época, exatamente nessa época do exílio, que eles são mandados para fora da Terra, a gravidade levanta o primeiro casal de oráculos, que são 2 humanos capazes de ouvir e se comunicar com a gravidade. E através desse primeiro casal de oráculos é profetizado que dali a 400 anos a humanidade poderá retornar para a Terra, que a Terra vai estar boa novamente para receber os humanos. Então a nossa história começa depois de 400 anos acompanhando a princesa lunar Taluya, que se apaixona por um humano e descobre que ela faz parte do cumprimento dessa promessa. Ela é uma ferramenta essencial para o cumprimento dessa promessa. Então nós temos aqui muita ficção científica, robôs, só que é uma ficção científica fácil de entender. Isso é importante. Nós temos robôs fofinhos, temos um romance maravilhoso, slow burn, entendeu? Temos conflitos, guerra, fogo, naves espaciais escondidas e missões para encontrar a nave que foi escondida há 300, 400 anos. E choros, lágrimas, porque eu gosto de fazer as pessoas sofrerem um pouquinho. E muita aventura. E um romance que termina realmente como uma lição de fé e esperança. Então, é isso, gente. Esse livro aqui, Os Clãs da Lua, se você tá vendo esse vídeo atualmente, lá no meu Instagram eu comecei uma nova pré-venda dele. Eu sou autora independente. Então,
Eu vendo os livros físicos, como vocês podem ver, por pré-vendas, onde você paga primeiro, e aí eu peço os livros na gráfica, e então envio para cada casa. E lá no meu Instagram tem as informações direitinho sobre a pré-venda do livro. Ele está lindo, ele tem páginas pretas e todas essas coisas que eu amo. Gente, a minha câmera aqui me sinalizou falando que eu já falei demais. Eu percebi que eu falei demais mesmo. E então é isso, gente. Fica aqui esse primeiro vídeo retornando pro canal sobre o que a gente pode tirar dos nossos corações partidos. E honestamente, eu já tirei coisa demais. Valeu a pena. Nunca foi, até esse exato momento, nunca cumpriu as minhas próprias expectativas. E graças a Deus por isso. Porque muitas outras coisas lindas e maravilhosas surgiram através dessas experiências. Tchauzinho!